Olá, galerinha, como é que estão? Espero que todos estejam bem. Tia Josi vai começar um novo conteúdo que falando de ângulos, mas antes disso, o que vocês acham de a gente retomar um pouco do conteúdo da aula passada? A gente vai falar sobre semirreta, reta, segmentos, segmentos de reta, segmentos colineares, consecutivos, adjacentes, que foi coisa que a gente viu na aula passada. Eu queria que vocês pegassem o livro de vocês na atividade de casa, tá? Da página 263. Porque aí a tia vai fazer uma correção e vamos retomar esse conteúdo para ver se vocês aprenderam mesmo, tá? Então, pegando na página 263, a primeira questão diz o seguinte: indique as semirretas representadas nas figuras. Eu só preciso que você me diga como é que eu represento essa imagem. Na alternativa A, eu tenho uma semirreta que começa em A e passa por B. Como é que eu represento essa semirreta? Como é que eu indico ela, o nome dela? Então, a gente sabe que a gente vai indicar pelas duas letras maiúsculas com a setinha em cima. Olha aí, AB. Eu tenho uma semirreta AB. Se você notar em cima das letras AB, tem uma setinha só. E está na direção para onde está a semirreta. Ela começa em A e continua em B, tá bom? Na alternativa B, eu tenho aí uma semirreta que passa pelos pontos C e D. Então, você vai ter aí, ó, desse formato. Olha aí, bem simples também, né? Na alternativa C, eu tenho uma semirreta que começa em E e passa por F. Olha, é F. Por mais que a gente tenha a semirreta no lado contrário, a gente tem que sempre começar com a letra de origem da semirreta. Se vocês estão vendo que a semirreta começa em E, você vai começar o nome dela por E. Então, fica semirreta EF. E na alternativa D, eu tenho a semirreta MN. Olha aí, muito fácil, tá? Sempre lembrar que se eu estou representando uma semirreta, eu preciso colocar uma seta em cima das duas letras da semirreta, tá bom? Uma seta só. Vamos para a próxima questão. Indique as semirretas representadas nas figuras. Eu tenho figuras agora, é a mesma habilidade da questão 7, só que agora eu tenho uma imagem, certo? Eu tenho uma figura e quero saber quais são todas as semirretas que pertencem a essa figura. Na alternativa A, eu tenho aí a primeira semirreta, OA. Depois eu tenho a semirreta OB e a semirreta OC. Se você prestar atenção, todas elas têm o mesmo ponto de origem, que é o ponto O. Isso impossibilita de formar mais semirretas? Não. De um ponto eu posso ter infinitas semirretas, tá bom? Na alternativa B, eu tenho aí a semirreta OR, a semirreta OS e a semirreta OT. Olha aí que legal. Vamos para a questão 9. Na questão 9, eu tenho o seguinte: observe a figura e determine. Alternativa A, as semirretas de origem no ponto O. Notem que eu quero saber as semirretas que se originam no ponto O. Então, eu tenho a semirreta OA e a semirreta OB. Notem a direção da seta. A seta, ela começa no O, que é o ponto de origem, e vai para outra letra, tá certo? Qual é o ponto comum das semirretas OA e OB? O ponto comum é aquele ponto. Quando eu falo algo comum, quer dizer alguma coisa que pertence a duas ou três coisas ao mesmo tempo. Então, o ponto comum das duas semirretas é o ponto O, tá bom? Que é justamente o ponto de origem, certo? Já na questão 10, ele pede que você trace as semirretas. Eu quero que vocês desenhem a semirreta. Então, vamos começar a utilizar nosso material de geometria, tá bom? Eu quero que vocês sempre, toda vez que for desenhar uma figura geométrica, não façam a mão livre. Por mais que seja uma simples reta, uma simples semirreta, um simples segmento de reta, eu preciso que vocês se habituem a sempre utilizar a régua como material de construção de figuras planas, tá bom? Então, a gente vai ter aqui a semirreta AB. Notem que começa em A e vai para B. Então, eu coloquei um exemplo aqui, tá? Pode ficar inclinada, na vertical, todas vão estar corretas, não tem problema nenhum. Então, eu tenho aqui a semirreta AB. Ela começa em A e passa por B, tá certo?
Eu tenho agora a semirreta RS. Olha aí, começa em R e passa por S. E por fim, a semirreta MN. Começa em M e passa por N. Gente, sempre atentem ao ponto de origem, que é onde eles começam e por onde eles passam, tá bom? Prometo pra tia que sempre vão pegar o material de construção, que é a reta. Nas próximas aulas, as aulas seguintes, nós vamos começar a utilizar o nosso material de construção, tá? Então, eu preciso que vocês tenham isso em mãos em todas as nossas aulas, para se precisar, ok? Vamos lá para a questão 11. Indique os segmentos de reta representados nas figuras. Gente, agora notem que a questão já fala não mais de semirreta, e sim de segmento de reta. Então, eu tenho aí o segmento, nessa primeira figura, eu tenho um triângulo, né? Uma figura de 3 lados. Então, eu quero saber quais são os segmentos de reta que formam essa figura. Então, nós temos aí o segmento AB, o segmento BC e o segmento CA. São exatamente 3 segmentos de reta. O que tem de diferente na nomeação do segmento de reta em relação à nomeação da semirreta? Gente, o segmento de reta, ele, em cima das duas letras, só tem um traço, tá? Que indica, o segmento de reta indica que eu sei onde ele começa e onde ele termina, certo? Que essa é a ideia do segmento de reta. Eu sei a origem e o final. Diferente da semirreta, porque a semirreta eu só conheço a origem, tá certo? Na próxima figura, eu tenho uma figura com 4 lados, tá certo? Vamos lá ver quais são os segmentos de reta que formam ela. Segmento AB, BC, CD e DA. Notem na figura aí. E outra, mais uma vez, só para você enfatizar a questão de como escrever esse segmento. AB é só um traço em cima. Tia, mas eu coloquei BA, tá certo? Tá certo. Diferente da semirreta, o segmento AB, ele é igual ao segmento BA. Na semirreta não, a semirreta AB é diferente da semirreta BA, porque na semirreta, a primeira letra que eu menciono é o ponto de origem, tá bom? Já no segmento de reta, não importa se eu começo por um ponto ou pelo outro, eu estou falando do mesmo segmento de reta, ok? Vamos lá para a questão 12. Na questão 12, ele também fala de segmentos, mas agora ele vai entrar num conteúdo que a gente viu na aula passada, que foram segmentos consecutivos. Ele pede, nas figuras, quais são os pares de segmentos consecutivos? Gente, eu tenho aí, na alternativa, primeiro vamos pensar, o que são segmentos consecutivos? São aqueles segmentos que vêm um atrás do outro, que eles têm um ponto em comum, um ponto que estão nos 2 segmentos ao mesmo tempo. Então, eu vou botar o primeiro, AB e BC. Nessa figura aqui, o segmento AB é consecutivo do segmento BC. Por quê? Porque eles vêm um atrás do outro. Qual é o ponto comum de AB e BC? O B, tá bem? O próximo que eu tenho aí, BC e CD. Tia, mas a senhora já colocou BC. Pois é, mas eu tenho 2 segmentos que são consecutivos a BC. E como a questão está pedindo pares de segmentos, a gente tem que colocar de 2 a 2. Então, eu tenho o segmento AB e BC, que são consecutivos, e o segmento BC e CD, que também são consecutivos. Eu tenho outros pares de segmentos consecutivos aí? Não, só são esses 2 pares. Na alternativa B, que já fica diferente. Vamos lá na figura fechada, e eu tenho 4 segmentos, vocês vão ver como fica diferente, ó. O AB e BC são segmentos consecutivos, que tem o ponto B em comum. BC e CD também são segmentos consecutivos, que tem o ponto C em comum. CD e DA também são segmentos consecutivos, que possuem o ponto D em comum. E por último, eu tenho DA e AB, que tem o ponto A como comum aos 2 segmentos. Então, nessa segunda alternativa, eu tenho 4 pares de segmentos consecutivos, tá certo? Vamos lá para a questão 3. E essa aqui também é muito interessante, porque ela vai resumir segmentos colineares, segmentos consecutivos, e classificar como segmentos consecutivos e colineares e aqueles que não são nenhum dos dois, tá bom?
Então, a gente vai olhar, observe a figura abaixo e classifique os pares de segmentos. O número 1, colinear. O número 2, consecutivo. O número 3, consecutivo e colinear ao mesmo tempo. E o número 4, não consecutivo e não colinear. Não é nenhum dos dois. Então, a gente vai começar aí com a alternativa. Olhem para a figura. Na alternativa A, eu quero que vocês analisem o segmento GB e o segmento FE. Vamos lá, GB e FE. Eles têm pontos em comuns? Não. Se eles não têm pontos em comuns, logo eles não são consecutivos. Mas notem que eles estão na mesma reta. Se estão na mesma reta, eles são chamados de segmentos colineares. Então, eles não é consecutivo, mas é colinear. Então, nós temos que a classificação dele é o número 1, segmentos colineares, ok? Vamos lá para a alternativa B, BF e FE. Gente, BF e FE são dois segmentos que têm o ponto F em comum, então eles são consecutivos. E se vocês notarem na figura, eles estão na mesma reta, então eles são colineares também. Então, essa alternativa B eu vou classificar como consecutivos e colineares, certo? Na alternativa C, BF e BC. Vamos olhar. BF e BC. Eles estão na mesma linha, na mesma reta? Não, né? Um tá assim e o outro tá assim. Mas eles têm um ponto em comum, que é o ponto B. Então, eles são consecutivos, mas não são colineares. Então, ele vai ser classificado com o número 2, consecutivos, tá certo? Alternativa D, GB e BA. GB e BA, eles estão na mesma reta? Não. Então, não são colineares. Eles são consecutivos? São. Eles têm um ponto em comum. Então, eles são consecutivos, número 2. Alternativa E, CB e BA. Eles são dois segmentos que têm o ponto B em comum, logo eles são consecutivos, né? Um atrás do outro, e eles estão na mesma reta, então eles são colineares também. Então a gente vai classificar com o número 3. Alternativa F, eu tenho aí CB e FE. Vamos lá, CB e FE. Olhando para a figura, elas não estão na mesma linha, então não são colineares. E nem tem ponto em comum. Então, eu não posso dizer nem que eles são colineares, nem que são consecutivos. Então, vai ser a alternativa 4, tá bom? A alternativa G, AB e BC. AB e BC. Eles estão na mesma reta, são colineares, e eles têm um ponto B em comum, são consecutivos. Então, alternativa 3, o número 3. E por último, FB e BA. FB e BA são dois segmentos que não estão na mesma linha, mas têm um ponto B em comum. Logo, eles são consecutivos. Olha aí, deu de entender direitinho? Vamos para a questão 14. Vou até aproveitar logo esse espaço para responder ela. Porque na questão 14, ele pede assim: determine 3 pares de segmentos adjacentes na figura do exercício anterior. Gente, o que são segmentos adjacentes? Um segmento, para ser adjacente a outro, ele precisa ser colinear e consecutivo ao mesmo tempo. Olhem para as alternativas. Quais são aquelas que a gente classificou como consecutivo e colinear ao mesmo tempo? São 3, né? Então, nós temos aí alternativa B, BF e FE, alternativa E, CB e BA, e a alternativa G, AB e BC, que são justamente os 3 pares de segmentos que a questão 14 está pedindo que a gente copie. Então, só basta vocês copiarem esses 3 pares de segmentos, tá bom? Agora, nós terminamos a correção da atividade, vamos falar de ângulos. O que são ângulos, certo? Ângulo é alguma coisa, é uma figura geométrica, ela é caracterizada como uma figura geométrica, mas ela é uma região. Não é simplesmente uma figura. Olhem aqui. Eu tenho aqui, se vocês olharem, 2 ângulos. Eu estou representando 2 ângulos. O ângulo da região verde e o ângulo da região roxa. Então, toda vez que eu tiver uma figura que represente um ângulo, ele sempre vai formar 2 ângulos. Um interno e um externo. Olha para essa figura aqui. Vamos trabalhar só com esse interno por enquanto.
eu tenho aí o ponto A, o ponto O e o ponto B, que é o que a gente consegue ver. O que a gente consegue ver mais? Que esses lados do ângulo, eles têm duas setinhas. Então, eles são semi-retas. Então, como é que eu defino o ângulo? Ângulo é a região compreendida entre duas semi-retas de mesma origem. Se você olhar para essa figura, essa segunda figura, eu tenho aí duas semi-retas, a semi-reta OA e a semi-reta OB. E elas têm a mesma origem, que é o ponto O. Então, para ser ângulo, eu preciso ter duas semi-retas com a mesma origem, tá certo? Então, essa região verde aí, essa região entre essas duas semi-retas, é chamado de ângulo, tá bom? Vamos lá ver os elementos desse ângulo. Nós temos os lados do ângulo, que são as semi-retas OA e OB, e nós temos o vértice, que é o ponto de encontro das duas semi-retas, o ponto de origem, que é o vértice O, e a gente indica, gente, desde a aula passada que eu falo da importância de nomear corretamente as figuras geométricas, tá bom? O ponto é representado por uma letra maiúscula, uma reta é representada por uma letra minúscula. Como é que eu represento uma semi-reta? Com a setinha em cima com as duas letras, e o plano com uma letra minúscula do alfabeto grego. Tudo isso eu enfatizei bastante, porque na geometria a gente só consegue entender uma questão fazendo a leitura de uma figura geométrica. Então, para isso eu preciso saber indicar corretamente uma figura geométrica, tá bem? Então, para me indicar um ângulo, a gente precisa pegar os três pontos das duas semi-retas. Então, eu vou pegar A, O, B. O ponto que está o vértice do ângulo, ele vai ter um chapeuzinho em cima, que indica justamente que é nesse ponto que está o ângulo, que está o vértice do meu ângulo, tá bem? Então, sempre a gente vai trabalhar com a indicação de um ângulo dessa forma. As três letras e a letra do meio, onde está o ângulo, tem o chapeuzinho, o acento circunflexo, tá certo? Tia, como é que eu meço um ângulo? Gente, eu não posso pegar uma régua normal e medir um ângulo, logo porque o ângulo não é uma figura reta, ela é uma região inteira. Então, como é que eu faço para medir um ângulo? Tem algum instrumento? Tem. Tia vai passar um videozinho agora que mostra como faz para medir um ângulo, tá certo? Então, a gente tem, lá no ensino, a tia pediu alguns materiais, certo? Régua, par de esquadros, e tem uma régua especial chamada de transferidor. Essa régua, ela é arredondada, que é a que a gente vai utilizar na medição de ângulos. Então, a partir de agora, eu vou pedir que vocês tenham essa régua para a gente começar a trabalhar com a medição de ângulos. Fiquem atentos ao nosso videozinho, tá bom? Você reparou que os ângulos destacados possuem aberturas variadas? Isso significa que esses ângulos têm medidas diferentes. Cada abertura está associada a uma medida em graus. E você, sabe como medimos um ângulo? O instrumento que usamos para obter essa medida é o transferidor. Este transferidor representa um ângulo que corresponde a um giro de uma volta completa. A medida desse ângulo é 360 graus. Mas você sabe o que é um grau? Repare como esse transferidor foi dividido em 360 partes iguais. E cada uma dessas partes determina um ângulo. Cada um desses ângulos tem medida igual a 1 grau. Este outro transferidor representa um ângulo que corresponde a um giro de meia volta. A medida desse ângulo é 180 graus. Agora, que tal medir o ângulo destacado usando o transferidor? Primeiro, observe que o centro do transferidor está localizado exatamente na metade da linha que passa pelos números 0 e 180. Depois, posicione o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo, de modo
que um dos lados do ângulo coincida com a linha que passa pelos números 0 e 180. Para obter a medida do ângulo, repare no ponto em que o outro lado do ângulo encontra a marca do transferidor. Esse lado do ângulo passa pela marca correspondente a 135. Isso quer dizer que este ângulo mede 135 graus. Eu espero que vocês tenham entendido como funciona a medição de um ângulo, certo? A gente vai treinar bastante, vou passar uma atividade diferente e quando a gente tiver uma aula ao vivo, a gente vai tirar todas as dúvidas sobre a medição de ângulos, tá bom? Mas para isso eu preciso que vocês tenham o instrumento de medição de ângulo, que é o transferidor, tá certo? Então vamos dar prosseguimento. A gente vai falar aqui só sobre os tipos de ângulos para finalizar nossa aula. Como assim os tipos de ângulos? Nós temos aqui um ângulo muito comum que a gente vê no dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse momento, vocês estão em um ambiente, pode ser na sala, no quarto, em qualquer lugar da casa de vocês assistindo a nossa aula. Se você olhar para a parede, especificamente para o canto da parede, você vai encontrar o nosso primeiro tipo de ângulo, que é o ângulo reto. O ângulo reto é como se você tivesse o encontro de uma parede com o chão. Aquele cantinho ali, ele é chamado de ângulo reto. Ele tem exatamente 90 graus, tá bom? E se você olhar de acordo com a nossa figura aqui, ele é indicado por um quadradozinho e um pontinho no meio, que é o sinal que indica o ângulo reto, tá bom? Então esse aí é o nosso ângulo reto. E tia, quais são os outros tipos de ângulo? Nós temos o ângulo menor que o ângulo reto, certo? Como é que eu sei, tia, que o ângulo é menor? Se vocês vão prestar atenção na abertura desse ângulo reto. Qualquer ângulo que tiver abertura menor é um ângulo agudo. Vamos ver aqui, ó. Um ângulo agudo. Eu coloquei esse ângulo de 30 graus, mas podia ser qualquer ângulo entre 0 e 90 graus. Um ângulo de 89 graus é um ângulo agudo. Um ângulo de 1 grau é um ângulo agudo, tá certo? E tia, se esse ângulo for maior que 90 graus? Esse é um ângulo obtuso. Se a abertura do ângulo ela for maior que 90 graus, ó, a gente classifica ele como um ângulo obtuso. Olha aí, eu coloquei um ângulo que mede 140. Nitidamente esse ângulo aí, ó, a abertura dele é bem maior do que a abertura do ângulo de 90 graus. Então a gente chama esse ângulo de ângulo obtuso, ok? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo e vão praticar agora usando o transferidor. Nessa página tem o uso do transferidor. Na atividade de casa, no livro de matemática, página 270, tá bom? Tia deixa vocês, ó, com um beijão no coração, tá? Um abraço e até a próxima.